Olá pessoal, tudo bem? Anderson Montriange aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma fábula que eu vi na timeline do meu... Acho que foi no Instagram que eu vi, enfim. Não foi eu que criei, tá? Até eu vou falar o nome do rapaz aqui. Não, também não tenho certeza se foi ele o criador, tá? Apareceu com esse nome lá. É a fábula do O Burro e o Tigre. Quem é você nessa fábula, né? Esse vai ser o título da postagem aqui. Lá dizia que esse texto é do Tibério Sá Maia. Não tenho certeza, tá? Eu gosto de dar nome a quem de fato a obra pertence. Eu procurei e apareceu com esse nome aqui. Se não for, perdão, não foi minha intenção passar uma falsa informação. Mas apareceu lá que esse texto aqui do O Burro e o Tigre pertence a Tibério Sá Maia. Tá bem interessante, eu vou compartilhar com vocês. Alguns de vocês já devem ter visto na internet aí, tá? É bem interessante, tá? Vamos aqui. O burro disse ao tigre: a grama é azul. O tigre respondeu: não, a grama é verde. A discussão se acirrou e os dois decidiram submetê-la à arbitragem do leão, o rei da selva. Antes mesmo de chegar à clareira onde o leão estava sentado em seu trono, o burro começou a gritar: Vossa Alteza, não é verdade que a grama é azul? O leão respondeu: certo, a grama é azul. O burro continuou: o tigre discorda de mim, isso me incomoda. Por favor, castigue-o. O rei declarou então: o tigre será punido com 4 anos de silêncio. O burro saltitante e feliz continuou com o seu caminho, repetindo: a grama é azul, a grama é azul. Né? O burro comemorou lá. O tigre aceitou sua punição, mas questionou o leão: Sua Majestade, por que eu fui punido? Afinal, a grama é verde. O leão respondeu: sim, na verdade, a grama é verde. O tigre perguntou: então por que está me punindo? O leão respondeu: isso não tem nada a ver com a questão de a grama ser verde ou ser azul. O castigo é devido ao fato de que não é possível para uma criatura corajosa e inteligente como você perder tempo discutindo com um burro. Muito interessante essa fábula. E ainda por cima me incomodando com essa questão. A fábula é sensacional, tá? Bem simplesinha. E achei ela de uma inteligência ímpar, né? Eu não vou ler a moral da história aqui, que estava lá na internet, né? Porque ela puxa para um certo político, né? E eu não quero mais trazer questões políticas aqui para o canal, tá? Porque para uns, quem segue certo político é o burro e quem segue o outro político é o burro. Então não tem como saber, entendeu? Por isso que a questão aqui, o texto da postagem, do vídeo, é quem é você nessa fábula, né? Se você é o tigre ou se você é o burro, né? Aquele que insiste em empurrar uma mentira goela abaixo de quem está com a verdade. Mas quem está com a verdade? Essa é uma linha muito sutil, né? Muito tênue, né? Que a gente às vezes está ali achando que está com a verdade, né? Então, ainda mais em política, né? Que é um assunto que às vezes você está ali julgando o outro que segue tal candidato, dizendo que ele é burro, mas o seu candidato também, né? Não fica muito atrás na safadeza. Então, assim, por isso que eu não quero compartilhar a moral da história que foi compartilhada aqui. A fábula é sensacional. Só que a moral da história, ela ataca de maneira política, né? E eu não quero realmente trazer mais esse viés de política para cá, tá? Porque eu acho realmente que burrice é tomar partido por esse ou por aquele político, né? Porque no final das contas, a gente briga por eles e eles vão lá nos bastidores fazendo seus conchavos e enquanto a gente briga aqui fora, eles estão lá se dando as mãos, se abraçando. Então, é uma perda de tempo fazer briga por causa de político, tá? Então a questão aqui, a minha moral da história que eu trouxe para a mesma história aqui é a seguinte: que a gente não deve forçar ninguém a aceitar a nossa verdade. Não só em política, tá? Em religião também, principalmente, tá? Porque eu já falei em vários vídeos aqui, se a religião não me serve, eu não vou empurrar a minha verdade para ninguém, eu não quero catequizar ninguém. Se alguém quer compartilhar das minhas ideias, vem aqui no meu canal. Agora eu não vou ficar batendo na porta de ninguém, ou empurrando a minha verdade goela abaixo de ninguém. Se a pessoa não quer, se ela está feliz com aquela crença dela, ótimo. O mundo tem que ter essa diversidade de ideias, né? Que graça teria se todo mundo pensasse igual, se todo mundo comesse a mesma comida, se todo mundo casasse com a mesma pessoa, ou o mesmo tipo de pessoa, não teria graça. Se todo mundo torcesse para o mesmo time de futebol, a graça desse mundo está na diversidade. Então, querer impor a sua verdade para alguém é mais ou menos como os nazistas quando eles quiseram tornar toda a nação ariana, né? Todo mundo alto, de olho azul e todo mundo que fosse diferente, eles matavam, né? Quem fosse aleijado matava, quem fosse de outra cor matava. E essa ideia já foi experimentada e não funcionou, entendeu? Porque o mundo não vai funcionar nunca dessa maneira homogênea, todo mundo igual. E quando a gente quer impor a nossa ideologia para alguém, compartilhar tudo bem, tá? Como eu estou aqui compartilhando com vocês, né?
Agora dizer, não, se você não aceitar, você é burro, é complicado, entendeu? A fábula aqui nem é tanto para identificar quem é o burro, quem é o tigre. A fábula aqui, na minha concepção, é mais para levantar essa questão do quão inútil é tentar impor a nossa verdade para o outro, entendeu? O outro que viva com a sua verdade. Como eu falei, se a pessoa pede essa opinião, você dá. Agora, se ela não pede, cara, deixa ela com as suas opiniões lá e se a tua ideia serve para você, se ela te orienta num caminho que está te favorecendo, ótimo. É claro que quando a gente está seguindo um caminho que nos favorece, a gente quer realmente emprestar essa ideia para alguns parentes, para alguns amigos, vem comigo que está funcionando para mim. Mas para um estranho você querer compartilhar ideias, acho que é um pouco de pretensão demais. Querer que todo mundo pense da sua maneira. Como eu falei, beira o nazismo esse tipo de ideia, né? Querer que todo mundo pense igual, todo mundo seja igual, do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo pensamento, não funciona. Esse mundo é diverso e assim vai continuar sendo. Quem brigar contra esse princípio só vai se dar mal, tá? A gente tem que aceitar o diferente. A gente tem que aceitar a opinião do outro. Por mais que esteja fazendo mal para ele, né? Um dia ele percebe que está fazendo mal e talvez bata na sua porta. Ô, cara, você falou aquela vez que eu estava errado e agora eu vi que estava errado mesmo. Você pode me orientar? Mas se não acontecer esse tipo de situação, cara, então, se aquela pessoa morrer achando que aquela ideia é válida para ela, tudo bem, né? Vamos respeitar a opinião de cada um. Como eu falei aqui, a função não é achar o burro ou o tigre, porque de repente você está achando que você é o tigre e na verdade você é o burro. E eu também digo isso por mim, tá? Mas as minhas ideias me servem, tá? E se vocês concordam e quiserem compartilhar delas comigo, há muitas ideias aqui parecidas aqui no canal. Me servem, me deixam pleno, me deixam feliz, eu durmo sossegado, não tenho insônia, não tenho depressão, estou prosperando, então elas me servem, né? O engraçado é pessoas defendendo ideias que não mudam a vida delas, né? Elas defendem aquelas ideias, elas veem que aquelas ideias não estão dando certo na vida delas, mas elas continuam defendendo aquilo ali. Então, assim, cara, é uma escolha delas. Respeito, acho que é incoerente você seguir uma ideologia que não te serve, que não te favorece, mas, como eu falei, a gente tem que respeitar a escolha de cada um, né? Que a questão não é se você é o burro, se você é o tigre. Aqui a questão é você aceitar que cada um seja o que quiser. Se quiser ser burro, se quiser ser tigre, aí não somos nós que podemos definir isso aí, né? Mas os resultados sim, tá? Os resultados podem definir isso aí. Você toma conselho de pessoas que estão te chamando de burro, mas a vida delas é toda errada, então quem é o burro de verdade, né? Nesse caso, eu acho que os resultados podem apontar quem é o tigre e quem é o burro. Mas é muito difícil, tá? Em política, em religião, às vezes quem está com a razão nesse ano, no ano seguinte já perde a razão, o mundo está sempre mudando, então a gente querer definir alguma coisa como estática no mundo que está sempre mudando é complicado. E isso não é só filosofia não, é um modo prático de encarar a vida, tá? A gente tem que ter nossa opinião, a gente tem que ter nossa diretriz, o nosso caminho, as nossas escolhas de pensamento, mas o mundo está sempre mudando, né? E o que eu penso hoje, posso não pensar amanhã. Claro que existe uma lei imutável, né, que não muda, né, que é a lei da atração. A lei da atração, a lei do retorno, essa aí não muda. O mundo muda, a gente é criança, daqui a pouco a gente é adulto, daqui a pouco a gente é velho, a gente está hoje grato, amanhã a gente está ingrato, hoje a gente está animado, amanhã a gente está desanimado. Essas coisas mudam, essas coisas do mundo mudam, né? Tudo que é do mundo aqui está sujeito à mudança e à passagem do tempo e tal. Mas existem leis que estão acima disso, que é a lei do retorno, que é aquela que diz que tudo que você fizer ao outro volta para você. E o outro pode ser um animal, pode ser uma instituição, tá? Essa lei não muda, tá? Essa aí, quem brigar contra ela, aí eu consigo identificar o burro, tá? Beleza, pessoal? Então esse seria o tema do vídeo de hoje. Não vou mais ficar pedindo para curtir, compartilhar, tá? Porque é chato ficar repetindo, eu sei que é necessário, mas eu vou botar a letrinha aqui, ó, para você saber o que tem que fazer. É importante que você curta, que você comente, tá? Isso aí é desnecessário que eu fale, tá? E que eu sou grato pela sua audiência também, tá? É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Até um próximo vídeo. E a terra sedenta regozijará. O essencial de Neville Goddard. Abra você também esse baú